Falar em nua, o que a senhora acha dos vestiários de hoje em dia, dessas mulheres? Meu filho, eu vejo porque tem olho. Amor. Aquelas minas que andam com short mostrando a regata da bunda. Eu gosto de ver mulher andar vestida, né, nua não. Deus não deixou, nós nascemos nua, Deus não deixou para andar nua não. Olha. Anda porque não tem vergonha. Mas hoje Eu tá, acho feio. hoje tá difícil. Olha os Não tem vestiários. vergonha. Shortinho curto, sainha curta. Eu tenho raiva. Praticamente só de sutiã que anda na rua. Não, elas estão para dar peladinha. Pelada. Roupa transparente, mãe. A senhora já viu? Nem quero ver. Tá difícil hoje de sutiã. Não gosto nem de ver, meu filho.